E aí, pessoal? Tentando gravar aqui o vídeo já faz umas 3 horas já, mano. Pra falar da palavra de hoje na igreja. Eu que não gosto de ler, eu acho que eu tenho algum problema de tentar ler e tentar falar. Eu gosto de falar o que vem na minha cabeça, sabe? Muitas vezes é um monte de coisa que não é nem pra falar, eu acabo falando. Mas aí hoje na igreja falou sobre o quê? Vamos ao ponto, eu vou ler algumas coisas aqui. Falou de decisão. Quando a gente toma uma decisão de uma forma emocionada. Isso acontece muitas vezes. A gente acaba decidindo e tomando. Quer dizer, a gente acaba tomando algumas decisões de uma forma emocionada, por meio da emoção. Isso não é legal. Se você está tomando uma decisão de forma emocionada, você muitas das vezes vai fazer errado, vai tomar uma decisão errada. Então, galera, não façam isso. E hoje a palavra parece, toda vez que eu peguei, parece que a palavra é só pra mim, mano. Parece que só tem eu ali, o pastor tá falando comigo. E eu quero deixar registrado sempre isso aqui no YouTube, porque eu quero falar o que eu sinto. Eu quero falar o que eu tô vivendo, não o que é mentira, não essas mentirinhas de internet, não esses troços tudo editado, essas coisas que vocês sabem que é maquiado, mas gostam de assistir. Aqui não, mano, aqui é raiz, é verdade, se não tá com vontade de ouvir a verdade, sai fora, não me segue, tá tudo bem. Mas é isso, cara, eu posso parecer um babaca, prepotente e arrogante, só que não é isso. Eu sou firme no que eu falo, eu sou muito forte do jeito que eu falo, o jeito que eu falo é forte. Então muitas pessoas não gostam, e tá tudo bem. E eu também tô nem aí. Se você gosta, se você não gosta. O importante é que eu sou de verdade. E vocês gostam das pessoas que são de mentira. Por quê? Porque a mentira, ela conforta. Essa é a verdade. E a verdade, ela dói. Mas ela dói só na hora. Ela passa. Quando você fala a verdade, não dói? Dá uma raiva, fala, mano, filha da mãe. Mas passa. Porque você falou a verdade, mas pelo menos foi sincero. E vocês gostam de ouvir mentira. Porque a mentira é gostosinha, conforta. Vocês gostam disso daí. Eu sei que gostam. Quem não gosta de ouvir uma verdade maquiada de mentira? E é isso, mano. Agora, a verdade sincera. Eu duvido, mano. Dói. Dói, mas dói na hora. Pessoal, é, falou também das tomadas de decisões, que são. Já falei das emoções. E a tomada de decisão é péssima quando você tá emocionado, tá? Falou também de. Olha que legal. Quando você começa a perder os seus princípios, os seus valores, você tá no caminho errado. Se você tá fazendo alguma coisa, tanto na área da empresa, em alguma tomada de decisão, se isso tá tirando a sua energia, se isso tá tirando os seus princípios e seus valores, se isso tá afetando a sua espiritualidade, a sua família, se isso tá te deixando incomodado, cara, não é pra fazer. Não vai dar certo. Eu ando muito incomodado com umas coisas, muitas coisas tá me incomodando, e Deus tá me dando o caminho, sabe? Deus tá me dando as pessoas certas, a palavra certa hoje, parece que, é tudo por isso que eu tô falando que parece que tudo é pra mim. Deus tá me mostrando as pessoas certas, é, cara, chega até a ser esquisito, porque você acha que você tá no lugar certo, você tá no lugar errado. Você acha que você tá com a pessoa certa, você tá com a pessoa errada. Mano, que loucura. Só que assim, quando isso tá te incomodando, já tá ficando pesado pra você, seu coração já não tá mais saudável, assim, sua mente tá zoada. É Deus te incomodando, cara. É só você parar de fazer o que você tá fazendo, reavaliar, recalcular a rota e muitas vezes tomar uma decisão certa sem a emoção, com a razão, cara. Tem muitas pessoas, pessoal, querendo ser famosa no Instagram, olha só que legal. Esse negócio de ser famoso no Instagram, não é o que eu quero, mas assim, por que que eu uso muito o Instagram e o YouTube? Pra quê? Pra mostrar o meu dia a dia, que eu acho que é uma coisa natural de mostrar assim, sabe? E pra conectar com o pessoal, com as minhas clientes da loja, para o pessoal ver que a gente é de verdade, não é de mentira, que eles compram realmente de dois seres humanos que cresceram, que evoluíram na vida e que dá pra chegar lá, entendeu? Que tudo que você quer, você consegue, basta você fazer por onde. Basta você. Não vem com esses papos de louco de, eu tenho que acordar cedo, dormir tarde. Pô, é consequência do sucesso, é óbvio. Não é que é uma obrigação. Você tem que acordar cedo, obviamente, pra você ter mais tempo e dormir tarde, porque, cara, é a nossa vida de empresário. Tem gente que não quer viver isso e tá tudo bem, galera. Mas assim, sim, tem que acordar cedo, porque dá mais tempo de você fazer as suas coisas. Eu, por exemplo, acordo cedo por quê? Porque meus filhos estão dormindo, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de fazer um café tranquilo. Cara, eu gosto de ficar sozinho na manhã. Esse pedacinho da manhã. Porque depois que eles acordam, eu sei que minha rotina vai começar a ficar bem agitada. Então, assim, são escolhas, galera. Dormir tarde é escolha também. É, tudo é uma escolha, tá? E tem, assim, ser famoso no Instagram é igual ser rico no banco imobiliário. Essa foi a frase que o pastor usou. Muito legal. Ser famoso no Instagram é igual ser rico no banco imobiliário. Pô, é um negócio imaginário, galera. Tem muita gente querendo aparecer, muita gente querendo palco e perdendo essência. Se você quer, tá tudo bem. Hoje em dia a gente tem que se adaptar à rede social. Mas tem gente que usa isso daí pra querer palco, pra querer fama. E quando você usa isso pra querer ganhar fama, você perde a linha, cara. Você perde os seus princípios, os seus valores, de verdade. Acompanha muita gente que quer palco na internet, eles acabam perdendo princípios e valores. Eu muitas vezes também já me peguei nessa, tá, galera? Querendo
ganhar palco na internet e acaba não dando liga com o que eu sou em essência. E daí, cara, eu vou mudando, eu vou parando, sabe? Então, não vale a pena, não vale a pena. Cara, curtida não sustenta a família e aplauso não constrói legado, tá? Pô? Eu não tô aqui por aplauso, eu não tô aqui por nada, eu tô aqui pra mostrar essa doideira aqui e deixar registrado pra que no futuro, né? Porque o YouTube é coisa pro futuro. Eu tô com 37, daqui uns 20 anos eu tava vendo isso aqui e falando, mano, como eu era babaca, ou mano, como eu evoluí, ou mano, como eu tava certo. Tipo isso, tá ligado? Então, pessoal, não ama fama não, não ama sucesso não, pô. Não amar, não amar, não tô falando pra não ter, tô falando pra não amar, pra não colocar isso como prioridade, como primeira coisa na sua vida. Cara, primeira coisa é Deus, galera. Segunda coisa, família. Terceira coisa é a prosperidade. Prosperidade entra em vários níveis, tá? Esfera espiritual, a prosperidade entra na esfera familiar, a prosperidade entra na esfera da saúde. Então você tem que ser próspero em tudo isso pra depois você ter a prosperidade da grana, pô. Tá maluco você inverter esses papéis? Não dá. E muitas vezes a gente, quando a gente tá procurando a fama, amando a fama e o sucesso, a gente acaba perdendo o que eu falei lá no começo, os princípios, os valores, a gente esquece de onde a gente veio, às vezes a gente esquece das pessoas que realmente impulsionaram e ajudaram a gente. Não é que a gente esquece, a gente. Sim, a gente esquece. A gente acaba esquecendo, sim. A gente acaba não tendo gratidão. A gente acaba não tendo gratidão com nossos pais, que eles que nos formaram. Cara, isso acontece, tá, pessoal? E eu tô falando que acontece comigo, tá? Não que eu não tenha gratidão, é que eu não exerço, eu não falo. Eu não consigo falar, ser grato, né? Falar assim, pô, pai, pô, mãe, sou grato a vocês. Pô, eu sou, sabe? Adoraria que eles me vissem aqui falando isso daí. Porque, sim, realmente eu sou grato a eles. Mas é óbvio que tem muitas coisas que a gente não concorda, mas tá tudo bem. Na Bíblia tá lá honrar pai e mãe, não, não precisa concordar com eles, não, mas honra pai e mãe, tá bom? E por muitas das vezes a gente acaba perdendo esse foco também. E não pode, tá, galera? Quando vocês perceberem que vocês estão perdendo isso tudo que eu tô falando, vocês têm que reconectar, pô. Reconectem. Pare de orgulho, porque o orgulho também é coisa do inimigo. Deus, o que vem lá do céu é o perdão. O que tá aqui na terra, o inimigo, é o pecado. Então, assim, muitas vezes a gente peca, e a gente peca não, a gente é orgulhoso e não pede perdão. A gente não pede desculpa. A gente quer se vingar. Eu tô falando, né, num todo. Então, tem três coisas que o inimigo, ele consegue atingir a gente por meio desses três pilares, que é o ego, a luxúria e a vaidade. Todo mundo, cara, a grande maioria tem ego inflamado, tem vaidade com algumas coisas que não deveria ter, e a luxúria, pô, que é o prazer. Um monte de gente viciada em pornografia, que isso daí é o principal acesso para as coisas ruins na sua vida. Os vícios, cara, são ruins. Todo tipo de vício é ruim. Eu não tô falando em pouca quantidade, não, qualquer vício, em pouca quantidade, em excesso, tudo que é vício é ruim. O vício na bebida, o vício no cigarro, o vício na ostentação, na luxúria. Cara, tudo isso daí é uma porta de entrada pro inimigo na sua vida. E muitas vezes a gente nem percebe a brecha que a gente tá dando pro inimigo entrar. Então, fica a dica, pô. Vamos parar de ver dancinha na internet, essas coisas ridículas, e começar a ler mais livro, pô. Pô, a geração de hoje tá 24 horas no telefone. E eu quero usar esse vídeo pra poder conscientizar alguém aí que tá todo cagado a melhorar, pô. Muita gente só rolando tela, vendo dancinha de pessoas inúteis na internet, palhaçada de pessoas inúteis, e aí aparece um doido igual eu falando essas coisas, eu falo, mano, que moleque bobão. Mas bobão é você que tá vendo essas coisas na internet, pô. Olha, eu fico indignado com o que acontece com com as pessoas de hoje, pô. Tá todo mundo zoado. Companhia. Com quem que você tá andando? Lembra daquela frase? Me diga com quem andas, que te direi que te direi quem tu és, alguma coisa assim, né? Mano, é realmente isso daí. Você tem que estar bem acompanhado com companhias boas, né? Sentados às mesas certas. Muitas vezes também toma cuidado com a mesa que você senta, tá? Porque muitas pessoas estão do seu lado aqui, ó, só pra te sugar, mano, só pra te sugar. Elas chegam perto de você pelo que você tem, não pelo que você é. Vocês já perceberam isso daí? Então, tem que afastar esses tipos de pessoas. Essas pessoas ruins, vocês afastam. Cuidado com as mesas que vocês sentam. E assim, nem toda perda é um prejuízo, tá? Às vezes é um livramento. Ó, outro ponto aqui que falou lá, você atrai aquilo que você deseja. Você não atrai aquilo que você deseja. Você não atrai aquilo que você deseja. Você atrai o quê? Aquilo que você é. Mano, é muito maluco isso, né? Você percebe que a gente é o reflexo das 5 pessoas que a gente convive? Com quem você tá convivendo? Eu sempre falo isso em vários vídeos. Com quem você tá convivendo? Que ambiente você tá convivendo? Meu, não é brincadeira. Isso não é papo de coach, não. Eu vivo esse troço. E muitas das vezes você fala que é papo de coach e você tá vivendo isso daí. Mano, pensa onde você tá vivendo. O que você tá vendo, ouvindo e falando. É muito maluco.
É muito maluco. Vamos lá, outra coisa. Ó, essa frase eu gostei. Escolha com cuidado para quem você dá acesso ao seu coração. Muitas pessoas estão tendo acesso ao seu coração que nem deveriam. Pessoas que, é igual eu tava falando, tá perto de você que tem esse acesso que nem deveria ter esse acesso. Nem todo mundo merece saber seus sonhos. Às vezes você fica falando dos seus sonhos por aí, mas ninguém, muitas pessoas não estão preparadas para ouvir seu sonho e muitas vezes a pessoa vai te invejar. Ela vai te zicar, mano. Nem todo mundo merece saber seus sonhos. Nem todo mundo merece saber suas dores, seus planos. Cuidado, galera. Cuidado. Ah, Felipe, mas você fala tudo. Mano, às vezes eu falo mesmo, mas mãe, eu erro demais, cara. Mas eu tô melhorando, tá? Eu vou melhorar, quer dizer. Deus tá me modelando, tô sendo modelado. Eu ainda preciso ser muito lapidado. Mas tô no caminho, né? Tem um monte de gente aí que não tá no caminho. Tem um monte de gente que não tá no caminho. Galera, invista no seu propósito. Outra anotação que eu fiz hoje. Porque o propósito dá direção. E o propósito ele sustenta quando o aplauso some. Então, se você tem propósito, nada vai te abalar, mano. Você tem que descobrir o seu propósito. Qual é o seu propósito? É maluco isso, né? Falar de propósito. Muitas vezes a gente acha que o nosso propósito é um e não é. Pra que você foi chamado, pô? Qual é o seu chamado na Terra? Qual é o seu chamado aqui? Tá tudo bem. Às vezes a gente erra. Pode errar. Pode estar fazendo um negócio que não é o nosso chamado. Mas assim, por isso que eu tô falando, se Deus tá te confrontando, se Deus tá colocando pessoas pra falar com você, Deus fala com a gente em todas as formas, galera. Até nesse vídeo aqui, ele tá falando com vocês aí, pô. Pode estar usando a mim como instrumento como instrumento pra falar com vocês, o que ele precisa falar, você entendeu? Ele usa as pessoas, ele usa os ambientes, ele usa o meio ambiente, usa tudo, pô. Onde a gente tá, tem a presença de Deus, é que a gente não percebe. A gente é míope com isso daí. É muito maluco. Por isso que a gente tem que ter mais intimidade com Deus. Vocês concordam comigo ou não? Cara, quanto mais intimidade, mais ele vai estar presente na sua vida. Você já percebeu? Quanto mais intimidade você tem com alguém, mais ela tá perto de você? Com Deus é a mesma coisa, pô. Quanto mais intimidade você tem com ele, mais ele vai estar perto de você, mais você vai estar sensível, mais você vai ter sensibilidade pra sentir os comandos e os avisos que ele te dá. Eu sou prova viva disso. Eu já tive de todos os lados, mano. Eu tive do lado que era luxúria. Cara, vaidade ainda eu tenho um pouco. Eu preciso tirar esses pecados da minha vida. Mas assim, eu tô melhorando. Eu tive os 3 piores pecados capitais, mano. Todos. Vaidade, luxúria, querer ostentar, sabe? Mas isso tá me incomodando agora. Sabe quando te incomoda? É porque não é mais pra ser. É porque não é mais pra você. Quando o negócio te incomoda, quando você já perde o seu valor, os seus valores que você aprendeu de lá do berço, os seus princípios, é porque isso não é pra você, pô. Isso daí não é pra você. Tem muitas pessoas que conseguem sustentar isso, tá, galera? Ego, vaidade, luxúria, mas você vai ver a vida da pessoa tá toda cagada, tá uma merda. E outra, eu tô te falando, tem várias pessoas também que ficam se maquiando na igreja, se maquiando que eu falo assim, se escondendo atrás da Bíblia. Existem várias pessoas assim, tá? Mas isso não vem ao caso e tá tudo bem. Mas aí, você vai pagar aqui. É em vida que você paga. É em vida. Não adianta você tentar disfarçar uma coisa que Deus tá vendo. Esquece. Uma hora a casa cai, uma hora a máscara cai. E outra coisa que falou lá, mente ociosa oficina, mente vazia oficina pro diabo. O ócio é um ambiente fértil para as tentações. Ócio, você tá ocioso, você tá propício às tentações que o inimigo te oferece, tá? E muitas das vezes você cai. Pra finalizar aqui, pessoal, não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Se você tiver que negociar os seus princípios, seus valores, não é o caminho certo. Se você tá, como é que eu posso falar? Se isso tá atingindo a sua família, se isso tá atingindo a sua dignidade, se isso tá atingindo o que você é, em essência, saia fora. Se isso que você tá querendo, sei lá, que você tá almejando, sabe? Se isso tá tirando a sua paz, não é pra você, pô. Não é pra você. Vocês não percebem que todo mundo tentou atacar Jesus e ele tá tudo bem? Você já percebeu que Jesus não quis agradar todo mundo? Não tem como agradar todo mundo. Você tem que agradar quem quer ser agradado, pô. Quem quer ser tem que mudar, quem quer ser mudado. Eu sei, eu também quero mudar todo mundo e mudar o mundo, mas não dá, pô. E você sabe quem sofre com isso daí? Quem sofre com isso daí é a gente, pô. É quem quer mudar o mundo, quem quer mudar as pessoas. Existe um monte de pessoa que não quer ser mudada e tá tudo bem. E a gente fica insistindo nisso. Cara, a pior coisa que tem é insistir em gente que não quer ser mudado, pô. Hoje a palavra foi basicamente isso daí. Falou muito sobre decisão, por emoção. Falou do Sansão, né? Que da história de Sansão, que foi chamado para ser juiz e fez tudo errado. Teve chamado de Deus para ser juiz, dominar tudo, e acabou
dominado pela luxúria, pelas mulheres, só queria saber de zoeira, teve 3 mulheres, traía a mulher com uma, com outra, foi uma confusão. Era um cara que tomava decisões por meio das emoções, só brigava, tinha ego, vaidade, os 3 pecados, os 3 pilares, né, na verdade, são vários pecados, mas esses 3 pilares ele tinha, ego, vaidade e luxúria, e deu tudo errado na vida dele, mesmo ele tendo um chamado de Deus gigante. Muitas vezes você está tendo um chamado de Deus grande e você está indo pelo caminho errado. Você não enxerga o caminho que você tem que seguir. E é isso que eu estou falando. Se você está sentindo no seu coração, se está tirando sua paz e seus princípios e valores, não é o caminho certo, pô. Não adianta insistir que você vai acabar igual Sansão. Todo zoado. Não deu certo, ele deu errado. O cara que tinha um chamado grande, tinha tudo para dar certo, deu errado. Então a pergunta que eu te faço é o que você quer da sua vida, mano? A pergunta que eu te faço o que você está sendo para as pessoas? O que você está contribuindo para com as pessoas? Qual é o seu objetivo em fazer o que você está fazendo? Legal, né? Difícil responder isso daí, né? O que você está agregando na vida das pessoas? Acho que tudo tem que ser assim, né? Pô, você tem que fazer uma coisa para agregar em alguma coisa. Então, pessoal, se essa palavra falou com você, eu peço que você reflita e que você ajuste, você recalcule sua rota aí. E siga em frente com mais consciência. Porque se não for assim, não dá certo. Às vezes é bom a gente parar, respirar e recalcular a nossa rota, a gente ficar ausente de rede social, a gente ficar ausente de muitas pessoas e coisas e pensar mais com a razão e não agir com a emoção. Bom, espero ter ajudado alguém. Esse vídeo daqui a uns anos eu quero assistir e com certeza eu quero analisar esse vídeo e falar, pô, melhorei. Não quero piorar não, quero melhorar, porque a minha busca constante é em melhorar, não em piorar, é óbvio. Na vida a gente tem que buscar melhorar. Não adianta, senão a gente nunca vai pra frente. Tô com 37 anos, já tô velho, 2 filhos, minha família é linda. Várias lojas prósperas. Pô, o que mais eu quero? O que mais eu quero? Fama, sucesso? Pra quê, pô? Pra quê? Isso daí tem que ser consequência, não pode ser não pode ser motivo de primeira escala. Pô, eu quero fama e sucesso, você pensar assim, você tá cagado, mano. Que loucura. Que palavra hoje. O pastor hoje falou demais comigo. Acho que, mano, é sempre pra mim. E coisas boas acontecem quando pessoas ruins se afastam. Fica ligado aí. Vou postar isso aqui no YouTube. Se fizer sentido pra você, compartilha com alguém aí. Esse maluco aqui, com notebook na mão, deitado na cama, falando com vocês aí esse monte de ensinamentos que eu tive hoje na igreja. Tamo junto.